Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 11. Meus primeiros cultos de libertação. Recebi o batismo no Espírito Santo em 1937. Comecei a pastorear uma pequena igreja do Evangelho Pleno em 1938, onde conheci minha amada esposa Oretha. Depois de nos casarmos, aceitamos o pastoreio de uma grande igreja do Evangelho Pleno em uma pequena cidade. Mais da metade da minha congregação era de fazendeiros no interior do Texas. O algodão era rei naqueles dias. Pastoreei aquela igreja por mais ou menos 2 anos e meio e, como um jovem pregador batista, aprendi muito sobre os pentecostais. Eles tinham todo tipo de culto que você possa imaginar. Cultos de libertação, reunião para a quebra das correntes, corrente da vitória, cultos da unção dobrada, entre outros. Então comecei a anunciar que iniciaríamos cultos de libertação todo sábado à noite. Os cultos começaram bem. Impunhamos as mãos sobre as pessoas e elas eram supostamente libertas. Tínhamos todo tipo de manifestação e demonstração física que você já viu e algumas que você desejaria nunca ter visto. Você pode pensar que essas manifestações e demonstrações físicas que têm acontecido hoje nas libertações são novas, mas não são. Tivemos ocorrências e demonstrações similares no passado também. Foi um tempo áureo no Senhor durante esses cultos de libertação. Mas depois de uns 90 dias dos cultos de libertação dos sábados à noite, a novidade começou a esfriar. Então eu anunciei que no próximo sábado começaria a ter reuniões para a quebra das correntes. Todas as pessoas que foram libertas no culto de libertação começaram a vir para quebrar as correntes. Nesses cultos nós também tivemos todo tipo de manifestação e todo tipo de demonstração física que você poderia pensar em mencionar e outras nem tanto. Depois, a novidade dessas reuniões começou a cair também. Então anunciei que começaríamos a ter os cultos da corrente da vitória. Todos os sábados à noite teríamos cultos da corrente da vitória. Todos que tinham vindo 4, 5, 6 meses antes para serem libertos e depois para quebrar as correntes, começaram a vir para ter a vitória. Fomos adiante nesses cultos por um tempo para depois a frequência começar a diminuir. Fui lento para perceber, mas finalmente eu disse para mim mesmo: isso não está funcionando. Estas pessoas não estão livres. Eu sabia que aquelas pessoas não estavam mais livres do que antes daqueles cultos começarem. Eu vivia no meio delas. Eu era o seu pastor. Eu as visitava em suas casas. Eu sabia que elas não tinham sido libertas. Eu ia para suas fazendas e as ajudava a colherem um algodão, enquanto caminhávamos entre as plantações conversando. Andávamos pelas fileiras de milho juntos, enquanto jogávamos as espigas no vagão. E eu posso dizer que aquelas pessoas não tinham sido libertas de coisa alguma. Elas ainda tinham os mesmos problemas e prisões de antes. Eu também as visitava à noite em suas casas e podia ver que não tinham sido mais libertas do que já eram antes de começarmos todos esses cultos. E ainda assim tivemos todas aquelas demonstrações físicas. Comecei a jejuar, orar e buscar o Senhor sobre isso. Eu disse: Senhor, por que isso não deu certo? Eu promovi esses cultos porque os outros estavam fazendo assim. E posso dizer, eu fiz tudo isso com sinceridade e honestidade. Foi dessa forma que eu aprendi que não se faz as coisas somente porque as outras pessoas estão fazendo e que não podemos nos basear em manifestações e demonstrações físicas. A palavra de Deus é o nosso guia e o nosso padrão, não o que outras pessoas estão fazendo. Não importa quão popular aquilo seja ou se é a doutrina da moda atual. Eu perguntei: onde eu errei? A palavra ungida liberta pessoas. O Senhor me respondeu: você está tentando fazer através da oração e da imposição de mãos o que somente a minha palavra fará. Depois ele me deu João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De fato, você poderia dizer da seguinte forma sem causar qualquer injustiça ao versículo: você conhecerá a palavra e a palavra vos libertará. Na verdade, é conhecer e agir na palavra que vai libertar você. Quando o Senhor me disse isso, eu vi que tinha de levar a palavra para as pessoas. Então, o conhecimento que elas adquirissem da palavra poderia começar a libertá-las.
E foi quando eu compreendi que as pessoas podem ter problemas quando tentam ser libertas de coisas que são obras da carne, pois isso abre a porta para o diabo. Quando o Senhor me disse isso, comecei a ensinar a palavra para as pessoas. Veja, Jesus disse que as palavras que ele falava são espírito e vida. João 6,63. A palavra de Deus é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. Significa dizer que a palavra é ungida e é a unção que quebra o jugo da escravidão satânica. Isaías 10,27. Então, quando uma pessoa ensina ou prega a palavra debaixo da unção ou do poder do Espírito Santo, a palavra libertará aqueles que crerem e agirem na palavra que ouviram. Assim, comecei a colocar o ensino e a pregação da palavra em primeiro lugar. Eu não estava tão interessado em manifestações físicas. No decurso do tempo, enquanto ensinava as pessoas o que a palavra dizia, cada uma delas era liberta de prisões e de problemas. Foi a verdade que eles estavam ouvindo e na qual eles estavam agindo que os libertou. Depois de deixar aquela igreja e pegar a estrada, voltei para visitá-la alguns anos mais tarde e as mesmas pessoas ainda estavam livres. Elas não eram mais dominadas pela escravidão porque conheciam a palavra. Sempre que a palavra é colocada em primeiro lugar, ela irá funcionar. Fique com a palavra. O corpo de Cristo precisa estar fundado biblicamente no assunto de libertação e não se desviar para uma das margens da estrada. Apenas fique com o que a palavra diz sobre cura e libertação. Sim, demônios são reais e nós temos de lidar com eles. E em alguns casos, demônios precisam ser expulsos do corpo ou da alma de um crente. Mas como eu disse, em todos os meus anos de ministério, pouquíssimos cristãos tiveram a necessidade de libertação no sentido de precisar que um demônio fosse expulso do corpo ou da alma, exceto em alguns casos de doença e enfermidade. Lembre-se de que a Bíblia chama as doenças de opressão satânica. Atos 10:38. Por outro lado, você não sai por aí expulsando demônios de todo crente que encontra. Você não expulsa demônio de alguém a menos que primeiro você tenha a revelação do Espírito Santo de que é um demônio que está causando a doença em seu corpo. Você não expulsa demônio de alguém só porque outra pessoa fez isso ou porque você pensa que deve fazer. Você precisa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E é claro, os crentes podem permanecer firmes contra o diabo por eles mesmos também. Às vezes eu falo sobre um pregador do Evangelho Pleno que veio ao nosso escritório anos atrás, quando o meu genro, Buddy Harrison, trabalhava para nós. Buddy perguntou ao homem: "Muito bem, como você está hoje?" "Oh, tudo bem. Já expulsei 17 demônios de mim mesmo esta manhã", respondeu o pregador. Isto é levar um assunto sobre demônios longe demais. Para alguma dessas pessoas, tudo que está errado é diretamente causado pelo diabo ou por um demônio. Eles esqueceram sobre lidar com a carne, esqueceram-se do poder da palavra de Deus. Eles falam mais acerca do diabo do que falam acerca de Deus e exaltam mais o diabo do que a Jesus e a obra consumada da cruz. É assim que eles se desviam da estrada e dão acesso a Satanás em suas vidas. Nenhum desses excessos é novo. Estou no ministério há muitos anos e tenho observado que esses erros correm em ciclos. No final dos anos de 1940 e 1950, nos dias de A Voz da Cura, tivemos uma explosão desses mesmos excessos de ensino de libertação que nós temos hoje. Depois, nos anos de 1970, tivemos outra explosão. E agora estou vendo a terceira explosão desde que comecei no ministério, quase 60 anos atrás. Esse ensino virá à tona frequentemente para depois morrer, porque não é bíblico e não funciona. Sou contra ensinos e práticas extremas em qualquer área. Libertação nos dias de A Voz da Cura. Houve um poderoso avivamento de cura nos Estados Unidos entre 1947 até 1958. Em seguida, o avivamento começou a diminuir. Naquela época havia extremismo na área de libertação. De fato, por causa do extremismo nesse assunto de libertação, parei de usar a palavra libertação nos meus cultos, parei de ministrar nas filas de libertação e de ensinar sobre isso. Recuei completamente sobre essa questão, pois não queria ser classificado como aqueles que estavam doutrinariamente fora do caminho e num erro. Observação: o movimento A Voz da Cura, também conhecido como Reavivamento da Cura,
foi um mover famoso de meados da década de 1940 até o final da década de 1950. Estendeu-se a partir da América do Norte para impactar nações em todo o mundo, alcançando mais de 550 milhões de pessoas em todo o mundo. Gordon Lindsay levantou-se para narrar as obras de Deus realizadas durante o avivamento, publicando a revista A Voz da Cura. Seguimos. Não adoeci nos últimos 56 anos, a menos quando errei. Mas quando recuei completamente sobre a questão de demônios, eu caí doente. Comecei a fazer todas as confissões de fé e a permanecer firme na palavra de Deus pela minha cura, mas nada aconteceu. Devemos ter bom senso suficiente para saber quando oramos, confessamos a palavra, permanecemos firmes nela por um período de tempo e nada acontece, algo está errado. Podemos também examinar nós mesmos e descobrirmos qual é o problema, porque o problema não pode ser com Deus. Ele nunca muda. Malaquias 3:6, Hebreus 13:8. Então, quando não fui curado, apesar de me manter firme na palavra, eu soube que não estava fazendo minha conexão com Deus. Eu finalmente disse ao Senhor: Senhor, onde eu errei? No momento que eu perguntei isso a Ele, o Senhor começou a conversar comigo. Ele me disse exatamente onde eu tinha errado. Você errou quando recuou completamente sobre o assunto de libertação e sobre lidar com o diabo por causa das pessoas extremistas em seus ensinos sobre libertação. Os extremistas no assunto de demônios, ensinando que todo mundo tem um demônio e que todo mundo tem de vomitar esse demônio, chegaram ao fanatismo e ao excesso. Você tentou sair disso e, agindo assim, foi para o outro lado da estrada, não lidando de maneira nenhuma com os demônios. Essa atitude o colocou em problemas. Quando Jesus me disse isso, eu me arrependi e fui completamente curado. Depois comecei a pregar o que a palavra fala sobre demônios e libertação. Alguns dos mesmos extremos que têm sido ensinados hoje também eram ensinados nos dias de A Voz da Cura. Por exemplo, um evangelista de cura carregava consigo um sapo e um jarro e dizia para todo mundo: esse foi um demônio que saiu pela boca de uma mulher quando eu expulsei dela. Eu não acredito nisso mais do que eu acredito que você pisou em Marte ontem. Você não pode colocar um demônio, um ser espiritual, em um jarro. Por outro lado, quando o dom do discernimento de espíritos está em manifestação e uma pessoa vê no reino do espírito, os demônios às vezes tomam formas e aparências diferentes. Você precisa entender isso. Entretanto, você não sai por aí criando doutrinas com base no que você vê no reino do espírito. Fale somente o que a palavra diz sobre os demônios e libertação. Às vezes existe apenas uma linha muito tênue entre o que é genuíno e o que é fanatismo e excesso. Ensinos extremos causam danos ao corpo de Cristo. Excessos e extremos no ministério de libertação, como são ensinados hoje, sempre produzem resultados negativos. Com frequência, o ensino extremista ou ofende as pessoas e faz com que elas recuem, até mesmo do ensino bíblico, ou as torna fanáticas. Aquelas pessoas que acham demônios em tudo e em todos, em ambos os casos o corpo de Cristo é prejudicado e sofre danos. Uma ponta do extremismo diz que os demônios não existem. Conheci um pastor que teve uma experiência envolvendo um espírito maligno, a qual foi desconsiderada e condenada por muitos cristãos porque eles não acreditavam que espíritos malignos sequer existissem. O pastor sofreu forte pressão por um longo tempo com sua esposa, seriamente doente, a qual em seguida faleceu. Ele decidiu fazer uma viagem e foi parar no Colorado. Então ele relata sua história de um domingo, quando caminhava pelo centro da cidade. Ele disse: eu vi uma placa na frente do teatro que dizia: cultos aqui às 19h30. Eu pensei, uma igreja do Evangelho Pleno ou pentecostal deve estar realizando cultos no teatro. Então decidi voltar e ir para o culto à noite. Eu voltei naquela noite e me sentei na última fila. Na plataforma havia um grande piano. Quase imediatamente as luzes do teatro se apagaram e um holofote ficou em uma mulher usando um vestido de festa decotado. Eu sabia então que não era um culto pentecostal. Ela sentou-se ao piano e começou a tocar o hino Rocha Eterna. Enquanto ela cantava, outro holofote apareceu e um homem vestindo um smoking e um chapéu alto, coberto de seda, começou a cantar um verso do hino Rocha Eterna. Ele tinha uma bela voz. Um holofote estava sobre ele e outro sobre a mulher ao piano. O palco estava bem iluminado. De repente a mulher desapareceu. O homem continuou cantando e o piano continuou tocando,
embora a mulher tivesse desaparecida. O homem terminou de cantar, saiu da plataforma, andou pelo corredor até o fundo onde eu estava sentado. O holofote o seguiu pelo corredor. O homem caminhou exatamente até onde eu estava e disse: "Sua esposa morreu 30 dias atrás e agora ela está aqui. Eu tenho uma mensagem dela para você." Eu respondi: "Senhor, minha esposa faleceu há 30 dias, mas ela era cristã e está com Jesus. Ela não está aqui", respondi. O homem de smoking agiu como se eu não tivesse dito nada. De fato, ele agiu como se estivesse em transe e em outro mundo. 2 vezes mais, o homem de smoking repetiu: "Sua esposa morreu 30 dias atrás e agora ela está aqui. Eu tenho uma mensagem dela para você." Nas 2 vezes eu respondi: "Senhor, minha esposa faleceu há 30 dias, mas ela era cristã e não está aqui. Ela está no céu com Jesus." Finalmente o homem de smoking disse: "Então, você se recusa a aceitar a mensagem?" "Sim", respondi, deixando o local. Se o pastor tivesse respondido ao homem e recebido a mensagem, o homem de smoking poderia ter dito ao pastor algo que ninguém mais além do pastor e sua esposa sabiam. Você percebe como as pessoas podem ser enganadas? Isso poderia ter sido sobrenatural, mas era obra de um espírito familiar. E se o pastor tivesse permitido que aquele espírito familiar operasse, recebendo a mensagem do homem, ele poderia ter aberto a porta para influências satânicas em sua vida. Aquele homem de smoking não estava recebendo informações da esposa do pastor. Ela estava no céu, pois a Bíblia diz que quando um cristão morre, ele vai ficar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Essa informação era da fonte errada, era um espírito familiar em operação. Não devemos ser ignorantes sobre os desígnios de Satanás. 2 Coríntios 2:11. Deus pode superar qualquer coisa que o diabo possa fazer. Não devemos ir até o diabo para ouvirmos ou o que ele tem para nos dizer. Não devemos dar ouvidos a adivinhos, profetas, astrólogos ou qualquer outra pessoa sobre esses assuntos. Temos a palavra de Deus e o Espírito Santo, e Deus irá nos revelar o que Ele quer que saibamos. Esse incidente aconteceu nos dias do avivamento A Voz da Cura, e esse pastor nos contou isso pessoalmente. A história dele ficou conhecida nos círculos pentecostais e os pregadores daqueles dias falaram sobre isso, mas alguns negaram que isso sequer aconteceu. Foram ao extremo de negar a existência de demônios e espíritos malignos. Não podemos esconder a cabeça na areia e fingir que espíritos malignos e demônios não existem, mas não podemos ir para o outro extremo, vendo demônios em tudo e em todos. As pessoas cometem um erro de colocar muita ênfase no diabo e perdem o seu tempo lidando com ele. Quando pensam somente no diabo e no que ele está fazendo, elas se tornam conscientes do diabo e realmente dão lugar a ele. Entenda, quando as pessoas se tornam conscientes do diabo, ele faz com que elas se acomodem e então ele se manifesta. No entanto, quando Deus é glorificado e sua palavra é exaltada, o Espírito de Deus se manifesta. Se as pessoas se rendem ao Espírito de Deus, ele irá se manifestar e Deus será glorificado.